Ô, glória. Pessoal, então a nossa intenção nessa tarde, a nossa ideia é a gente partilhar um pouco sobre essa realidade, onde a gente está numa realidade de morar em outra cidade, morar em outro local, e também continuar unido com a vida da comunidade, né? Muitas pessoas partilham conosco que elas sentem que este momento acaba que perdem um pouco do vínculo, que antes era fácil pela própria proximidade geográfica. Então, por estar ali na mesma cidade, por estar na comunidade, convivendo todos os dias nos encontros, nos grupos de oração, encontrando a pessoa, era mais fácil viver essa vida de comunidade. Mas como fazer? O que a gente faz quando nós passamos por um momento da vida onde, por exemplo, precisamos morar fora? E aí, o próprio afastamento geográfico, afastamento físico, acaba implicando um pouco no afastamento do coração. E o que a gente quer evitar é isso, é o afastamento do coração. Porque a vida ela é dinâmica. Então, uma hora a gente está aqui, uma hora a gente está em outra cidade, seja por estudo, seja por trabalho, seja porque casou, seja por diversos motivos, a gente pode ser levado a morar em outro lugar. E a nossa experiência de Deus, a nossa experiência de fé, a nossa vida comunitária, ela não é apenas estritamente no local, intimamente, vamos dizer assim, estrita no sentido que eu só consigo viver no local que eu estou morando. Porque nós já sabemos muito bem que nós somos templo do Espírito Santo, o Senhor já habita em nós, então todo lugar que eu estou, o Senhor está comigo, então eu posso continuar vivendo. Mas na minha vida de comunidade, a minha relação da comunidade, como que eu mantenho isso mesmo morando em outras cidades? Então, esse é um pouco da motivação, da partilha nossa dessa tarde, né? Como que a gente pode continuar vivendo isso. Eu convido você aí, se você quiser anotar para você ler depois, se você puder abrir aí a sua Bíblia, dois textos que, enquanto eu estava rezando, podem nos ajudar a rezar em cima dessa situação. O primeiro é o de Mateus 6,33, que vai falar sobre os lírios do campo, né? Jesus dizendo que os lírios, os pássaros, são tão bem cuidados por Deus, quanto mais cada um de nós, né? Fazendo este paralelo com as preocupações da vida humana, com a simplicidade da natureza. E aí, no final do versículo, né, Jesus vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas que estavam sendo tratadas no texto, as preocupações, o vestir, o comer, o sustento, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, claramente, né, neste evangelho, a gente vê o carinho de Deus. No meio do evangelho, ele até fala assim que nós, com a nossa preocupação, o que que nós podemos acrescentar na nossa vida? A preocupação pela preocupação por si só, nós não acrescentamos nada. Mas sim, o que de fato, as coisas práticas que nós fazemos é que vão poder mudar a nossa vida. E essas preocupações, então, com o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que vai ser de mim, se eu vou casar, se eu vou comprar uma bicicleta, em primeiro lugar, antes de tudo isso, nós devemos buscar a Deus, buscar o reino de Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E aqui no nosso contexto, eu posso dizer também que todas as outras coisas vão ser ordenadas. O que acontece muitas vezes na nossa vida é que existe uma desordem. Eu quero fazer grandes coisas numa área da minha vida, eu quero fazer grandes coisas em outra área da minha vida, ou às vezes está tudo patinando e nada está andando. E o que a gente precisa é de ordem. Às vezes nós até colocamos muito esforço, até temos uma grande disposição em fazer as coisas, e por algum motivo elas não acontecem, né? Às vezes acaba não dando certo. E aí a gente precisa, então, a partir de uma ordenação, a partir de colocar as coisas no seu devido lugar, elas começam a fluir. E aí é onde entra também a segunda palavra, que é de 1 Coríntios 14:33, que fala para nós que Deus não é o Deus de desordem, mas o Deus de paz. Né? Muitas pessoas partilham com a gente que, no nosso contexto, principalmente de
universitários que estão morando fora, que têm as suas responsabilidades, prova, trabalho, TCC, acabam relatando muitas vezes essa falta de paz. E aí o que Deus quer fazer em nós, o que Deus apresenta para nós é ordenar as coisas para podermos viver bem cada um delas. Viver bem a minha faculdade, viver bem a minha vida de missão, minha vida espiritual, comunitária. Tudo é possível se bem ordenado, se colocado tudo no seu lugar. Então, esses são dois textos que eu convido vocês, não apenas agora, nessa tarde, mas durante a sua semana, nos próximos dias, quando você estiver com o coração um pouco desolado, quanto às dúvidas, as preocupações baterem no seu coração, são duas palavras que facilmente podem ser rezadas nesse sentido. Ao fazer aquela leitura que a gente já sabe, orante, facilmente nós vamos perceber o carinho de Deus e o cuidado de Deus em todas essas nossas situações. Eu ficava pensando, nesse sentido aqui também do buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que às vezes nos acontece de não conseguir ter uma visão de longo prazo. Então, às vezes, a gente fica, essas preocupações que o Evangelho nos traz, essas afobações, a gente pensa no mês que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, essas coisas vão, né, essas afobações e preocupações vão sufocando o nosso coração, mas a gente esquece também de ter uma visão a longo prazo, né, como o Tata gosta de falar, aonde você vai estar daqui 100 anos? Como vai ser a sua vida daqui 100 anos? Nós sabemos que nós temos uma alma imortal. Então, quando nós ordenamos as coisas, né, que o Evangelho nos convida ali a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quer dizer que ele também não é alheio às responsabilidades e às coisas que batem na nossa porta no nosso dia a dia. Então, se você tem uma prova essa semana, se você tem um trabalho para apresentar, se você trabalha e tem as suas responsabilidades, as suas demandas do trabalho, Deus não é alheio dessas coisas, das nossas responsabilidades materiais e cotidianas, mas também não nos focar apenas nisso, apenas nessas partes, mas também focar na nossa alma, porque mais do que o que vai acontecer comigo daqui 3 anos, mais do que aonde eu vou morar daqui 5 anos, mais do que como vai estar a minha vida daqui 10 anos, é como vai estar a situação da minha alma daqui 100 anos, aonde eu vou estar, né? Essa visão também nos ajuda, quando a gente coloca nessa perspectiva de 100, 200 anos, 1 ano é pouca coisa. Se a minha vida vai estar boa numa perspectiva social que a gente é apresentado, se eu vou estar com problema, se eu vou estar com uma dificuldade ou não, daqui 200 anos isso já não vai ser de tão grande impacto na nossa vida. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, essa visão da eternidade, isso nos ajuda até mesmo a viver o dia a dia. Não estou querendo dizer no sentido de só, então, ser desleixado com as coisas, mas é por uma perspectiva correta, de que sim, eu tenho minha responsabilidade, eu tenho uma prova, eu tenho que ir bem, eu tenho que passar, mas também que esse momento que eu estou vivendo não é a minha vida como um todo, não é o fim do mundo. Então, nós temos esse convite aí da palavra, desse momento que nós estamos vivendo, a tentar pensar um pouco, né, a longo prazo, um pouco maior, para até mesmo não ser sufocado com todas essas coisas. E aí, isso nos leva, quando a gente começa a organizar as coisas, a gente pode resumir numa palavra que seria equilíbrio, né? Ter uma vida equilibrada. Já que temos diversas áreas da nossa vida, temos saúde, temos relacionamentos, temos responsabilidades, nós somos chamados a equilibrar essas coisas. E eu estava partilhando com uma pessoa de comunidade recentemente que, principalmente para nós, da comunidade javenice, do carisma que nós somos chamados a viver, Deus, sem sombra de dúvidas, dá uma graça específica para nós, de uma santidade, de uma graça que permeia todas as áreas da nossa vida. Por que isso, que eu digo isso? Porque sendo membros da comunidade javenice, vivendo o nosso carisma, que somos chamados, nós temos a nossa vida de missão,
a vida comunitária, a vida com os irmãos, mas também temos a nossa vida familiar, situações que temos que gerir, nós trabalhamos, nós somos uma pessoa normal, podemos dizer assim, temos todas as responsabilidades que todo mundo tem, e ainda buscamos ser santos, e ainda buscamos rezar mais, buscamos aproximar mais de Deus. Então, Deus dá uma graça para nós conseguirmos, podemos usar a palavra, conciliar todas essas coisas e ser santos no meio de todas essas realidades. A gente sabe que na vida da igreja existem, por exemplo, as vocações religiosas, onde uma pessoa, por exemplo, uma mulher pode escolher ser freira, ela abdica da vida dela para viver lá naquele convento, naquela congregação que ela foi chamada. Um sacerdote também abdica da vida dele para viver aquela vida assim. Ou até mesmo outros missionários de algumas comunidades de vida. É um pouco dessa realidade, onde a pessoa abdica para viver aquela vida como um todo. E nós temos essa graça, que nós, da nossa realidade, do nosso dia a dia, onde estamos inseridos, do meu trabalho, no meu estudo, nas minhas responsabilidades familiares, Deus nos faz santo nesses momentos. E ainda assim nos dá força, nos dá a graça para não só ter uma vida de oração, posso dizer, íntima, na minha casa, na minha missa semanal, mas também de evangelizar, de fazer missão, de ver com os irmãos. Então, sem sombra de dúvidas, é uma graça de Deus. Porque quando nós conversamos com as pessoas, a primeira coisa que a gente fala é assim, a vida está corrida. Todo mundo está corrido. E nós também, no meio da nossa correria, que estamos inseridos nessa realidade, Deus nos dá a graça de santificar essa correria, de buscar a santidade, é uma graça que permeia todas essas situações. Então, uma imagem que eu gosto bastante é de equilibrista de pratos, que é essa imagem que está aí. Na nossa vida, cada prato é uma área. Eu gosto de enxergar assim. Tem a vida da comunidade, como eu disse, tem a da escola, do trabalho, da faculdade, e nosso papel é equilibrar isso, né? A dar conta de todas essas coisas e organizar a nossa vida. E o que eu queria trazer com essa imagem é que, dependendo da etapa da vida que a gente está, alguns pratos, às vezes, eles caem. Enquanto você está ali, por exemplo, igual o coração está ali, se você está focado agora, por exemplo, na faculdade, você está na véspera de TCC, você tem uma prova, essas coisas aí que a gente sabe que perturbam a gente, né, que faz parte da nossa vida. Às vezes, você, por exemplo, a Vivian, que está morando em outro lugar, ela não consegue ficar tão presente com a família dela como se ela estivesse morando na casa dos pais dela. Então, agora, nesse momento, ela está equilibrando o prato da faculdade. Enquanto que os outros ali também estão girando. Né? Eu estava dando um exemplo. Percebe que o coração ali, ele sempre dá a corda num prato e vai para o outro, dá a corda num prato e vai para o outro. Em algum momento, pode acontecer de, por a gente estar precisando dar um foco maior em um prato, um outro vai cair. E aqui eu queria trazer para vocês que quando um prato cai, né, usando essa analogia, não necessariamente quer dizer algo ruim. Porque temos que ter essa sabedoria de entender o momento que nós estamos vivendo. Até na palavra do ano passado que a gente meditava, era já sabeis o momento que estão. A gente precisa saber o momento que a gente está vivendo. Então, como eu dei o exemplo de Davi, se ela está morando em outra cidade, para cumprir com as responsabilidades dela desse momento, o chamado que ela está tendo nesse momento, se no sentido que o prato da família dela começa a ficar um pouco mais lento ali, ou até mesmo chega a cair, não necessariamente quer dizer algo como ruim. Não quer dizer que ela abandonou a família dela, que ela virou as costas para a família dela, que ela vai perder o aniversário de alguém querido, que toda a família dela estava lá reunida e ela teve que ficar lá na cidade que ela está morando porque ela tinha que fazer um trabalho, estudar para a prova. Não necessariamente isso é ruim, mas é simplesmente um resultado do momento que ela está vivendo. Mas não quer dizer que num outro momento ela não possa fazer uma ligação, que num outro momento ela vá lá na casa dela e abraça a pessoa. Percebe que é questão de entender o que a gente está vivendo, entender as responsabilidades que a gente está sendo chamado a responder naquela hora, né, naquele ano. E assim também é na nossa vida comunitária. Então, algumas pessoas relatam para a gente, né, como eu dizia no começo, eu não consigo participar de todos os grupos de oração que eu queria, eu não consigo participar de todos os retiros que eu queria, como eu participava antes. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim.
nesse sentido. Não necessariamente é o que você é uma pessoa que está virando as costas para a comunidade, está virando as costas para Deus, mas você só está respondendo às responsabilidades que te batem à porta agora. Então, se agora, por exemplo, durante um ano todo, você consegue apenas ir nos retiros de finais de semana e não consegue mais nos grupos de oração no semanal, vá nos retiros do final de semana. Não há um problema nisso, porque neste momento é o que você consegue. E aí eu posso até dar, por exemplo, um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu estava estudando, por exemplo, que eu estava morando em outra cidade, eu também cheguei a ficar 3 anos morando em São Paulo. Eu fui fazer estágio, né? Minha faculdade tinha que fazer o estágio, e depois eu fui efetivado lá e fiquei trabalhando por 2 anos. Eu não conseguiria ir no grupo de oração semanal, como eu fazia antes. Mas naquele momento, era o momento que eu precisava estar morando lá para eu conseguir trabalhar e dar os primeiros passos da minha vida. Mas o que eu fazia? Eu sabia das datas do calendário da comunidade, eu sabia dos encontros que tinha, então eu me organizava para vir participar desses encontros. Tem algumas pessoas próximas a mim que até brincavam assim, que no final de semana, quando tinha encontro, eu vinha até Pouso Alegre e não vinha na minha cidade, por exemplo, visitar os meus pais no final de semana que tinha o retiro, porque era só aquele final de semana que eu podia. Então eu organizei a minha vida para que, não, se é esse retiro que eu posso ir, esse retiro eu vou estar lá. E aí eu sempre mantinha um contato com, por exemplo, o coordenador da minha comunidade, os líderes que, né, eu costumava me pastorear, né? Então, mesmo que eu não estava aqui fisicamente, mas eu estava em unidade com eles. Eu sempre partilhava, mandava mensagem, falava como estava a minha vida, pedia oração quando precisava. Então, por mais que eu não estava ali fisicamente, eu não conseguia estar cotidianamente, mas eu estava sempre em união com eles, sempre partilhando com eles. Então, para nós, isso é um mecanismo muito importante, né? Se organizar e manter o contato com as pessoas da comunidade, mesmo que, né, eu não esteja no dia a dia. Então, por exemplo, se a gente procura lá no Google a palavra equilibrar, né, essas que foram as primeiras palavras que apareceram para mim. Por exemplo, nessas pedras em equilíbrio, ou nessa pessoa andando aqui numa corda elevada nas alturas, a gente vê que para equilibrar é uma resposta a uma situação onde as pessoas estão sendo ali forçadas por diversas forças. Então, ali, como aquelas pedras ou como aquela pessoa ali na corda, existe uma força, até mesmo física, que querem fazer eles cair de um lado, cair do outro. E o nosso chamado à santidade, a nossa vida, que eu estava dizendo no começo, é viver ali na ordem, viver centrado, conseguir manter o equilíbrio, mesmo diante de todas essas situações diferentes que a gente precisa aprender a lidar. E aí, algumas ferramentas práticas que eu queria partilhar com vocês. No último retiro universitário, o Juliano pregou para a gente, e ele estava falando no sentido um pouco teológico, da virtude da ordem como um todo, mas hoje eu queria partilhar também algumas coisas práticas para a gente conseguir ordenar a nossa vida, ordenar esse momento que a gente está. Então, aqui, por exemplo, estava pesquisando algumas coisas, e aí eu encontrei, por exemplo, esse método aí das rochas grandes. O que que ele, né, o que que é a ideia dele? Existe um pote vazio que representa o nosso dia, e aí existem algumas pedras que representam os objetivos, ou no contexto que a gente está trazendo, as responsabilidades da nossa vida. E aí ele faz essa analogia. Se eu começo a preencher, por exemplo, esse pote do meu dia com a areia que está representando as tarefas diárias, quando eu for precisar colocar as outras pedras maiores, parece que elas não vão encaixar muito, ou vão ficar sobrando para fora do pote, porque a areia vai encher ali uma boa parte e depois as outras coisas vão ficar por cima. E aqui consiste aquela ideia que a gente estava falando do evangelho, de buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, então buscar ordenar as coisas que a gente tem na nossa vida. Aqui a gente sabe que se eu colocar as pedras grandes primeiro, vão ficar várias lacuninhas no meio delas, e depois, ao eu jogar as pedras
pequenas e depois, ao jogar as pedras, a areia, né, que seria aqui as tarefas diárias, todas essas coisas vão se encaixar. Basicamente, é usar disso para você sentar para fazer o seu planejamento, aqui de uma maneira bem prática mesmo. Anotar numa folha de papel e falar assim, quais são as minhas prioridades ou as minhas responsabilidades maiores? Quais são os objetivos maiores? Depois elencar quais são as minhas responsabilidades menores, meus pequenos objetivos. E também elencar quais são as minhas tarefas diárias. Na medida de setar, ó, por exemplo, a gente pode colocar aqui nosso grande objetivo. Se eu quero buscar uma vida de santidade, um dos meus grandes objetivos é rezar. Então, a primeira coisa do meu dia, ou um momento importante que será reservado no meu dia, é para rezar. Se eu já acordo afobado, preocupado, como diz lá no evangelho que a gente estava meditando, já começo a fazer todas as minhas outras atividades, todas as outras coisas que eu tenho para fazer, a minha cabeça já vai ficar turbulenta, o meu cérebro já vai ficar agitado, depois do meio-dia para frente eu já vou ficando cansado, e a gente sabe muito bem que pode acontecer de passar o dia e a gente não rezar. Então, é um planejamento prático, sentar e anotar o que eu tenho que fazer primeiro, o que é o mais importante para mim, ou o que é a atividade maior para mim. E de uma outra maneira também, como eu estava dizendo, se eu não consigo estar lá diariamente na comunidade, mas tem alguns eventos finais de semana que eu consigo ir, e eventos que são no feriado que eu consigo ir, anota isso, organiza, deixa na sua agenda e já reserva. Porque outras coisas também vão aparecer, outras coisas sempre aparecem. E se a gente não se organizar, é onde a gente aí começamos a nos afastar de maneira propriamente dita. Mas percebe que o foco, a motivação inicial que a gente estava meditando era que só o fato da pessoa não estar no dia a dia, ela já estava se sentindo afastada, ela já estava não se sentindo parte. E a visão que a gente quer meditar, entendendo o momento da vida que nós estamos, é que se ao nós ordenarmos as coisas, pedimos a sabedoria para Deus, fazermos nosso planejamento, a gente consegue viver a nossa vida como um todo, de maneira plena. Então, aqui, por exemplo, eu gosto muito, vocês não ficam olhando muito no que está anotado, não, mas esse é um print da minha agenda. Eu gosto muito de usar essa agenda do calendário do Google, que eu já coloco ela na página, na primeira tela ali do meu celular, e quando as responsabilidades vão aparecendo, os meus compromissos vão surgindo, eu já vou anotando ali. Porque facilmente eu consigo saber se eu já tenho alguma coisa marcada, para não marcar duas coisas no mesmo dia. Eu já no começo do ano, nós que somos da comunidade Avenice, a gente já tem o nosso calendário. Então, se você não tem acesso ao calendário da comunidade, pede para o seu líder, o seu coordenador, pessoa que pastoreia você, pede para a gente ali no grupo dos universitários. A comunidade Avenice é uma benção, ela já tem um calendário o ano inteiro. Então, você no começo do ano, você já pega e você já vai anotando. Por exemplo, eu estava ali conversando com o Samuel antes da gente começar. Estava anotado aqui, dia 15 era o dia que a gente tinha um encontro de formação com o Rude Albino. Então, eu já deixei anotado aqui e esse dia fica reservado para isso. Aqui no dia 22 tinha um encontro de liderança. Então, eu coloquei aqui, o povo gringo. Era um dia importante para nós estar lá. Então, esse dia é um dia que já estava reservado. E você consegue, durante o seu ano todo, então, se você já pega lá o calendário, você já sabe os dias que são dia de formação, dia que é o encontro de liderança, o dia que era Moisés Jovem. Você vê, aqui no dia da Moisés Jovem era o dia do meu aniversário. Ou eu ia ficar em casa, alguns familiares perguntaram para mim se podia comprar bolo. Eu falei, não vou poder, que eu vou estar no retiro. Foi uma escolha que eu fiz nesse momento, nesse dia, mas percebe que tudo envolve um planejamento. E o calendário nos ajuda muito nisso. Quantos de nós costumamos dizer assim, nossa, esqueci de tal coisa, nossa, não lembrei. Ou às vezes a gente fica falando por irmão assim, manda uma mensagem para mim para lembrar eu morro de raiva dessas coisas. Meu irmão, você faz uma agenda e você anota as coisas que você precisa, não precisa eu ficar lembrando. Claro que uma ajuda sempre bem-vinda, mas percebe, como eu disse no slide anterior do planejamento, se é algo importante para você, coloca no seu planejamento. Tem um hábito de usar uma agenda, anota os dias que é o compromisso seu, as coisas que você precisa fazer, que dia que você vai ter que apresentar um trabalho, que dia que vai ter uma prova.
Você consegue ter aqui, ó, nesse exemplo do calendário do Google, coloca uma visão mensal e você consegue ter um planejamento da sua vida. Você sabe o que vai acontecer nesse mês, você sabe que dia que tem uma consulta, que dia que tem... As coisas mais simples, até eu estava olhando aqui, até, por exemplo, assim, ó, eu digo que eu preciso mandar uma mensagem para alguém. Eu gosto de anotar, assim, nesse, para eu não esquecer. Então, eu tenho que mandar uma mensagem para fulano de tal, para tal pessoa. E aí você consegue ir ordenando a sua vida de uma maneira bem prática. Um dia tem uma pregação, você anota e você vai ordenando as coisas. Uma outra ferramenta que eu estava pensando aqui também de uma maneira prática, não sei se vocês conhecem, mas essa técnica do Pomodoro é muito interessante. O que ela fala para a gente? Às vezes, eu tenho que preparar uma pregação. Ou eu tenho que separar 30 minutos do meu dia para fazer oração pessoal. Ou eu tenho que estudar para a prova. Diante dessas atividades, a gente acaba procrastinando muitas vezes. Porque daí a gente só fica aqui no abstrato do nosso pensamento, a gente fala assim, nossa, eu tenho que rezar, eu tenho que rezar. Eu não sei qual palavra que eu vou usar para rezar, eu não sei como é que reza. E aí, quando você já passou 2 horas pensando que você tinha que rezar, e você não sentou para rezar. E aí, o que o Pomodoro fala para a gente? Você pode pegar 1 hora do seu dia e separar ali, fazer alguns ciclos de, por exemplo, 25 minutos focado e 5 minutos de descanso. O que você vai fazer? Ao invés de ficar só no abstrato, só pensando, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal lista de exercício, eu tenho que fazer tal entrega de relatório no meu trabalho. Você vai sentar de uma maneira concreta. Percebe que o que eu estou querendo dizer muito aqui é a gente tirar as coisas do abstrato e viver as coisas com atitudes concretas. O planejamento, o calendário, a organização lá da nossa vida, escrever no papel. Então, aqui é uma técnica que nos ajuda a isso. Não, você vai sentar e vai focar. Naqueles 30 minutos, você vai desligar seu celular, não vai ficar abrindo outras abas na internet, se estiver mexendo no celular, e vai focar. Com isso, você vai propriamente se condicionando a focar e vai combater essa procrastinação. Porque, às vezes, a gente tem muitas tarefas simples para fazer, que a gente deixa de fazer, e a gente acha que o dia está corrido, mas, na verdade, se a gente sentasse 25 minutos com foco, a gente conseguiria fazer. Então, a ideia é você, no caso aqui, ele dá um exemplo de 1 hora como um todo, para fazer 4 ciclos diferentes, mas até mesmo os próprios 30 minutos, você consegue resolver muita coisa da sua vida. Eu estava pensando num exemplo, assim, alguém que não está lá no dia a dia da comunidade, mas que gostaria de continuar ajudando e não sabe por onde. E sempre o pessoal da comunidade, às vezes, precisa de uma artezinha para postar lá nos status da vida, nos stories, para divulgar o grupo. Às vezes é algo que você consegue fazer se você sentar 20 minutos e lá no Canva editar alguma arte que já existe. A comunidade, às vezes, já disponibiliza algumas artes para a gente. E é algo que lá da sua cidade que você está morando, você consegue fazer e mandar para o pessoal da comunidade. Então, se você sentar ali 20 minutos focado, você assim, vou fazer essa artezinha aqui. Você consegue mandar para o pessoal e você consegue continuar contribuindo também de alguma maneira, ajudando também de alguma maneira. Algo simples. E eu tenho certeza, se a sua comunidade for igual a mim, o coordenador vai ficar muito feliz se você mandar uma artezinha para eles. Só de você mudar o texto assim, eles vão ficar muito felizes de você estar ajudando com a divulgação do grupo. Então, conforme eu disse também, uma das coisas importantes para a gente é manter essa proximidade com os líderes da comunidade, deixar eles cientes do momento da sua vida. Às vezes, é claro que pode ser que uma prova vai coincidir com um dia de retiro, até mesmo nos finais de semana. Isso é normal para a gente. Mas deixa eles cientes, assim, não vou poder ir, tá difícil para mim. É importante manter essa unidade. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas apenas vão deixando. Eu deixo de conversar, eu deixo de partilhar. E aí, sim, de fato, vai acontecendo este distanciamento, vai acontecendo este afastamento. Pode ser que até mesmo você partilhando, alguma pessoa, algum líder seu, algum coordenador seu, às vezes não vai entender a sua situação, o seu momento. Queria dizer para você não focar muito nessa parte. Faça a sua parte de partilhar, e com certeza se já é uma pessoa que você está acostumado a partilhar, que você já está acostumado a rezar junto, tem uma proximidade, tenho toda certeza que ela vai entender o que você está vivendo. Mas partilhe com as pessoas da sua comunidade local, pessoas do seu setor, né? A gente tem os coordenadores setoriais, a gente tem pessoas de outras comunidades
que podem nos ajudar, né? Não fique só, às vezes, tem um irmão meu que estava partilhando esses dias comigo, que ele partilhava com uma pessoa e ela não entendia a situação dela. Mas tinha uma outra que a entendia melhor, acolhia bem. Eu falei, por que você está então insistindo em ficar conversando só com esse que não te entende? Foca nesse outro que entende você, que partilha com você, que está te dando esse apoio. Que a gente tem que buscar viver, como nós lemos lá no texto no começo, em paz, viver em harmonia, viver essa graça que Deus dá para cada um de nós. Anotei ali no ponto 2, ficar por dentro das datas, como eu disse, olhar o calendário da comunidade, olhar os eventos que você vai ter, se organizar para conseguir estar lá. Né? Claro que é impossível dizer que precisa haver uma priorização, como a gente viu naquele exemplo lá das pedras. Então, se você priorizar, se você organizar bem, dá para atender todo mundo. Dá para você ir no encontro de família, um almoço de família que estava marcado, dá para você ir no retiro, dá para você estudar, dá para você organizar a sua vida. Porque as situações sempre vão aparecer. Nesse momento que a gente está partilhando aqui, é num contexto universitário, de estudo, de prova, de morar fora. Mas depois, na hora que você for começar a trabalhar, eu posso dizer para você que as responsabilidades vão ser tão maiores quanto o da própria universidade. E depois, se você for casar, e depois se você for ter filhos, e depois se você... Percebe que a vida sempre vai nos dar responsabilidade. E se a gente usar isso como uma desculpa de essas coisas estão me tirando no caminho de Deus, sempre vai ter coisas. E quando a gente olha, por exemplo, na vida de grandes pessoas como Samuel Góes, ele faz tudo na vida dele. Ele estuda, ele trabalha, ele é missionário, ele luta Muay Thai. Deus dá a graça para a gente organizar. Quando a gente olha os líderes da nossa comunidade, todos tiveram suas famílias, seus trabalhos, e a graça de Deus foi fluindo. E a graça de Deus sempre foi ajudando. Então é muito importante para nós. Tem uma outra palavra que eu não coloquei lá no slide, mas ela fala bastante comigo, que é onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Mesmo que você não esteja fisicamente no local, e aí muitos até podem usar isso num namoro à distância. Mesmo que você não esteja fisicamente com a pessoa todos os dias, mas se o teu coração está naquele relacionamento, está naquela pessoa, vocês não estão afastados. Mas a distância até mesmo fortalece isso. Então, se você está morando numa cidade longe, você não consegue estar na comunidade, mas você alimenta dentro de você esse amor, se você alimenta essa chama do carisma que Deus nos deu, que é ser comunidade, que é ser javenista, essa distância, esse momento que você está vivendo, essa dificuldade, não vai abalar a sua fé, a sua convicção, o seu chamado, mas vai intensificar isso. Porque à medida que você vai rezando, à medida que você vai meditando, o seu amor vai crescendo. Uma vez eu estava partilhando com o irmão sobre isso, e me ajudou a entender que ele partilhava assim para mim. Ele estava morando fora, e tendo essa conversa, eu falava para ele, seu irmão, mas não é porque você está fora. Essa mesma coisa que a gente conversou aqui hoje. Não é porque você não consegue ir todo dia, que você não é comunidade, não precisa se preocupar com isso. Aí ele falou uma palavra-chave para mim. E aqui é onde eu quero fazer um ponto de atenção para vocês. Que ele falou assim para mim, eu já não penso mais como a comunidade. Percebe que o problema não era que ele estava morando fora. O problema é que a vida dele foi passando e ele já não se identificava mais com o chamado, com o carisma, com essa vida que é um chamado que Deus faz para nós. Essa é a diferença. Aqui não, às vezes nós confundimos apenas na parte geográfica da coisa, apenas estar próximo fisicamente, apenas ser uma pessoa ativa. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui, em primeiro lugar, é o nosso coração. Porque o nosso coração estando na comunidade, estando em Deus, as outras coisas vão sendo colocadas no lugar delas, e assim como no exemplo daquele pote, a gente vai conseguindo gerenciar as coisas. Porque se participar de um retiro, estar na comunidade é uma prioridade para você, você vai conseguir colocar na sua agenda que naquele dia que tem um retiro, você vai no retiro. Mesmo que um outro evento aconteça, mesmo que você tenha que abdicar de outra coisa, sendo seu coração estando na comunidade, você vai conseguir.
E aí você mantém a sua unidade, você mantém a sua caminhada, você mantém a sua busca. E isso é importante para nós guardar, né, ter essa consciência de guardar no coração a chama do nosso carisma, daquilo que o Senhor chamou para nós, né, nos convidou a viver, dessa graça que permeia todas essas situações da nossa vida. Deus, de maneira alguma, e a comunidade, de maneira alguma, são alheios a isso que a gente passa. Se uma doença bate na nossa porta, né, às vezes é algo comum. Eu estou aqui na minha cidade, moro na rua da comunidade, se passar 15 dias sendo doente, com febre, não sei o que, você não vai conseguir no grupo de oração. E não é por isso. Percebe? Mas o seu coração estando lá, firme na oração, buscando, todas as coisas vão encontrando o seu devido lugar. Né? Tudo vai podendo ser ajeitado. Mas reforçando também o que eu falei muito da questão prática. Não apenas ficar sofrendo nos pensamentos, sofrendo no que o outro vai achar de mim, no que até mesmo as tentações vão soprar no nosso ouvido, mas olhar de uma maneira prática. Monta a sua agenda, faz o seu planejamento, separa a sua hora de rezar, a sua hora de ter uma intimidade com o Senhor, separa os dias que lhe são possíveis estar na comunidade, separa os dias que, mesmo que você precise abdicar de outra coisa, mas se é aquele dia que você tem para ir, vá na comunidade e você vai conseguir passar por este momento da sua vida e não vai, ao contrário, não vai ser enfraquecido esse relacionamento, mas ele vai ser fortalecido. Quando você passar por isso, quando ele terminar, seja você conseguir voltar para a sua comunidade de origem ou não, mas o seu ardor missionário, seu encontro pessoal com o Senhor, seu amor pela comunidade vai crescer. Eu gosto de partilhar com algumas pessoas que estão nesse contexto de morando em outra cidade, falo assim, tudo bem que você não pode ir, mas uma vez por ano você pode estar lá no encontro de Pentecostes, num domingo você pode estar no encontro de liderança, você pode estar num congressinho. A gente sabe, né, no nosso caso em específico, a gente sabe quais são os eventos da nossa comunidade, os momentos que a nossa comunidade está reunida, no dia do Cristo Rei, do nosso compromisso. Você vai se esforçar para estar, você vai acompanhar a vida da comunidade. Hoje, graças a Deus, a gente tem web rádio, web TV, podcast, pregação online, tem a partilha com os irmãos, tem o nosso grupo no WhatsApp. Meios não faltam. Meios não faltam. Às vezes, o mal, o diabo quer colocar dúvidas no nosso coração, quer tirar a nossa paz, quer tirar a nossa ordem, mas o Senhor nos dá a graça. Com algumas ferramentas práticas, simples, até boba, de falar de citar uma agenda, ou citar qualquer coisa simples, de ter um cronômetro no celular, mas são coisas práticas que ajudam a gente a viver bem a nossa espiritualidade, ajuda a gente a viver bem esse momento que a gente está vivendo. Queria recomendar para vocês, aqui o link, depois eu posso mandar lá no grupo. Teve um dia eu fiz uma entrevista com a Adriana e o Guilherme, eles são advogados, membros da nossa comunidade, e eu achei muito interessante a partilha que eles fizeram de como eles conciliaram o momento de estudo com a vida da comunidade. A Adriana, de uma maneira até particular, ela citou alguns exemplos que me chamaram muita atenção quando ela estava em véspera de prova e ela teve que fazer uma escolha num dia, em ir ou não no retiro. Aí eu deixo para vocês assistirem para saber se ela foi ou não. Mas foi muito legal assim, ver da maneira que eu estou partilhando aqui com vocês, de maneira prática, como eles tomavam as decisões deles, como eles faziam as escolhas deles, não só no momento da faculdade, mas até hoje. Naquele momento em específico que eles estavam vivendo, mas são dois irmãos que são firmes na comunidade, que são líderes, e a gente pode ver o testemunho deles até hoje. Então eu vou mandar o link para vocês lá no grupo. Eu recomendo para vocês assistirem, que pode ajudar também a trazer para a sua vida, a você aplicar na sua vida. Esse aqui, eu achei esse desenho aqui na internet, achei ele bonitinho, coloquei aqui. A meta nossa é isso, ter uma vida santa, ter uma vida ordenada. Né? Deus não é alheio de todas as nossas coisas. A gente vê esse rapaz aí com seus livros, sua Bíblia, seus post-its anotados com todas as coisas que ele tem que fazer, e ele tá com um ar aí feliz, um ar de santo. Então, é isso que Deus quer fazer em nós. Nós tenhamos uma vida santa, uma vida ordenada, e sempre lembrando que, muito mais do que força própria, Ele nos dá a graça. À medida que nós vamos nos organizando,
que nós fazemos a nossa agenda, que nós dispomos o nosso coração, que nós colocamos o nosso coração no tesouro maior, a gente vai conseguindo ajeitar, né, todas as coisas. E também, né, nesse momento, queria deixar aberto, se por acaso algum de vocês quiser participar